Olá, amigos ligados aqui no programa Decisões com Astrologia. A semana de 9 a 15 de agosto de 2021 é uma semana que se inicia com a força da Lua Nova, que aconteceu em Leão, e caminha para crescente em Escorpião. Então, a Lua crescente em Escorpião, ela traz uma mensagem muito interessante. Primeiro, o crescente da Lua, como o nome diz, é um momento de crescimento da exposição da luz do Sol pela Lua. Então é um tempo também para que a gente possa pôr energia para fazer com que aquilo que precisa crescer, aquilo que precisa ficar numa amplitude maior, a gente coloque energia para que aconteça dessa maneira. Então, energia de crescimento, energia de força, energia de fazer as coisas realmente acontecerem. Eu considero essa fase da Lua crescente, da nova para crescente e até da crescente para cheia, como o melhor momento para a gente dar início a novos negócios, a novas atividades. Mas não basta apenas olhar o quarto da Lua ou a fase lunar para a gente tomar uma decisão. É preciso ver os outros aspectos. De uma maneira geral, o trânsito da Lua pelo zodíaco nesse período, ele inclina fortemente a avaliação das ligações de sociedades, parceria, relacionamentos, compartilhamentos, tudo isso está em grande escala, vamos dizer, de crescimento para que a gente possa lidar nesse período. Então, quando quem tiver com dificuldades nos relacionamentos, seja afetivos ou profissionais, nessa semana terá oportunidade de ampliar os horizontes para enxergar o que for preciso e, com a energia da Lua crescente em Escorpião, transformar o que for necessário e, naturalmente, concluir aquilo que não sirva, aquilo que não esteja produzindo, não esteja sendo favorável para os envolvidos, digamos assim, na história. É um período também com uma riqueza de aspectos. O início da semana ele está com os aspectos um pouco mais difíceis, porque Vênus e Netuno formam uma oposição. Essa oposição é a própria expressão da fantasia, da ilusão, né? Principalmente com dinheiro, nos negócios, sabe? É uma tendência ao erro no dimensionamento de valores, a achar que negócio maravilhoso e aquilo não dá em nada. E nas relações pessoais também, sabe? Há uma inclinação para fantasia, para mentira, para ilusão, sabe? Para aquele momento de grandes paixões que no final, né, o príncipe vira sapo rapidinho. Então, cuidado, atenção, porque nem sempre o que parece ser uma coisa tão boa, às vezes é sujeito a ser ilusão mesmo, fantasia. Esse é o cuidado. A imaginação está elevada. Nos mercados financeiros, esse tipo de aspecto traz muita especulação. É óbvio que se tem ilusão, fantasia, expectativas, né? Erro no dimensionamento de valores, sempre para mais, né? Porque nós estamos falando de oposição, é uma fase cheia do ciclo. Então, cuidado, né? Atenção. E no movimento diário, no nosso dia a dia, é a mesma coisa, né? Cuidado para a gente não se pegar também numa onda, né, de estar se iludindo ou iludindo os outros, falando as coisas de uma maneira que pareça o que não é o que está sendo dito. Então, atenção também nesse aspecto da comunicação. Porque Mercúrio e Júpiter também fazem uma oposição. E essa oposição ela é muito presente em pessoas ou em situações onde há o engano de propósito, né? A pessoa que mente, a pessoa que faz coisa errada, a pessoa que antigamente dava cheque sem fundo, né? Promete e não cumpre. Então vamos começar a semana assim com atenção, né? Até que Mercúrio entra em Virgem e as coisas começam a ficar mais concretas e mais em ordem, mais dentro de uma perspectiva favorável. Vênus também vai realizar um bom aspecto com Plutão, resgatando as possibilidades de bons negócios, de bons acordos, de bons investimentos, de ganhos financeiros e de um bom entendimento entre as pessoas. Então, o início da semana é que a coisa está um pouco mais movimentada, mais conturbada, vamos dizer assim, e depois de meados em diante, a semana já fica bem mais fluida no sentido da gente conseguir se organizar,
olhar as coisas com mais realidade e também tomar decisões melhores em termos de negócios e finanças e também em termos de relacionamentos, uma vez que Vênus está envolvido. A lua crescente será exata no domingo, dia 15, né? Então vai ter impacto também na outra semana. Mas desde que passou a lua nova, ela já começa, se você observar no céu, já começa a crescer a exposição de luz. E a exposição de luz é que nos interessa. É ela que traz a perspectiva da gente enxergar as coisas com uma forma melhor. Então, se você observar a mandala aqui do lado, vai ver que daquele retângulo místico que eu falei da outra semana, nós caminhamos para um mapa que parece que as coisas convergem com bastante força para a Lua. E projetado aqui para o nosso país, para o nosso Brasil, o Sol vai estar lá no meio do céu, né? Quer dizer assim, iluminando, né? Um sol de meio-dia. Então essa Lua crescente, ela traz uma força de muita clareza. Ela acontece em Escorpião, mas ela traz uma força de vir à tona aquilo que é necessário para a gente conhecer. Então, no primeiro momento, vem à tona, como eu dei o exemplo, coisas ilusórias, para que a gente saiba discernir entre o que é realmente possível de ser feito e aquilo que não é. Então, é importante a gente prestar bastante atenção nas coisas antes, naturalmente, de se envolver, porque esses aspectos de Netuno e de Júpiter que eu citei, eles trazem assim uma espécie de uma névoa, uma neblina, sabe? Uma coisa, a pessoa às vezes se vê hipnotizada por aquela condição e quando vê está à mercê de algo que não está sob o seu próprio domínio ou controle. Então, quando a Lua vai cada vez se tornando mais crescente, cada vez mais a gente vai tendo oportunidade de ter mais luz e ver a ilusão que estava circulando lá naqueles outros ambientes. Então, é importante esse cuidado na segunda, na terça-feira, no início da semana principalmente. Se você está gostando desse canal, dê o seu like, o seu joinha, né? E se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações. Às vezes eu publico na parte ali da comunidade, né, onde a gente pode mandar mensagens e tudo, convite para cursos, para outras lives e palestras que às vezes eu faço, gratuitas também, de acesso ao público. Então acompanhe o canal, seja um membro ativo desse canal. E se você quiser ser um assinante, um colaborador, você tem aqui embaixo a descrição do site do Catarse, onde existem níveis de assinatura que você pode contribuir e receber naturalmente recompensas adicionais por essas assinaturas. E desde já eu sou grato àqueles que já vêm assinando o canal aqui, garantindo a nossa existência e a continuidade desse trabalho, desse serviço. E cada dia da semana tem as suas características. Conforme eu venho falando, né, o início da semana requer cuidado e atenção, porque aquele aspecto de Vênus com Netuno, o aspecto da ilusão, da fantasia, do príncipe encantado que vira sapo assim, rapidamente, ele acontece na segunda-feira. Então, cuidado com dinheiro, perdas, enganos, fraudes, furtos, roubos, desvios. Sabe, é um dia que a gente tem que ter uma atenção redobrada, né? Você tenha cuidado com o seu celular, né? Aquela coisa de clonagem, com os dados do seu computador, os dados que você tem, sabe? Um dia de atenção. Então, favorece o quê? Trabalhos internos, trabalhos rotineiros, trabalhos cotidianos, né? Nada de especial. Não faça nenhum movimento especial nesse dia. Na terça-feira, aí aquele outro aspecto do Mercúrio com Júpiter, do enganador, do falsário, do mentiroso, daquele que promete, mas não cumpre. Então, muita atenção, né? Se alguém lhe prometeu alguma coisa, você talvez tenha mais prudência de não acreditar muito na promessa, não se fiar na promessa. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo porque é importante aqui. Às vezes você ouve assim, uma pessoa direita, e ela diz para você, a tal dia eu vou lhe pagar isso aqui, que ela tem que pagar por alguma razão. E aí você já se compromete com o outro, que 2 dias depois que receber esse dinheiro, você vai pagar para o outro. Aí o que está sujeito a acontecer? Esse é aquele dia que a pessoa que prometeu não vai cumprir. Não que ela não esteja com interesse de cumprir ou intenção de cumprir, mas fica sujeito a acontecer alguma coisa e ela não cumprir. E aí você também não vai cumprir. E aí,
o efeito dominó, né? Então, muita atenção, muito cuidado nessa terça-feira. De novo, assuntos internos, avaliações, estudos, até lidar com tecnologia, trazer novos softwares, novas possibilidades, isso aí está tudo bem. O cuidado mesmo é com aquelas coisas mais importantes ligadas a documentos. Obviamente que documentos jurídicos, papéis, coisas legais não devem ser tratados nessa terça-feira. Se eu estou dizendo que é sujeito às coisas não se cumprirem, aí você vai lá protocolar, por exemplo, não, vou abrir uma empresa, vou lá protocolar nessa terça-feira, sujeito, não dá certo esse negócio, né? Tem que voltar, tem que refazer documento, tem que refazer classificações e uma série de outras implicações que estão sujeitas a acontecer. Na quarta-feira, o horizonte já começa a melhorar, porque Vênus e Plutão já realizam um aspecto de fluidez. Então começa a haver melhor entendimento, melhor capacidade de julgamento, de análise, de avaliações financeiras, de negócios e de todos os assuntos. Favorece os relacionamentos, a integração entre as pessoas, o compartilhamento. Então, um dia onde a organização começa a se fazer presente e a gente começa a ter mais clareza também para poder enxergar tudo com mais facilidade, com mais objetividade, com mais concretitude. E na quinta-feira, o aspecto de produtividade. Então, é um dia bem produtivo. Tudo que você não pôde fazer devido aos conselhos que eu dei aqui, faça nessa quinta-feira. Trate de documentos, papéis, registros. Se quiser iniciar alguma coisa nova, é um dia favorável mesmo para isso, que a Lua realiza um bom aspecto com Saturno. Então as coisas se concretizam, se perenizam e tem a seriedade necessária para tratar daquilo que for preciso. Contratar pessoas, lidar com reuniões, fazer planejamento, fazer negócios, firmar documentos. Um dia bem positivo mesmo. E na sexta-feira continuam aspectos favoráveis para o bom andamento de todos os assuntos, principalmente assuntos legais, jurídicos, de comunicação e publicidade também. Aqueles que lidam com estrangeiros terão nesse dia também boas oportunidades, facilidades e fluidez. No sábado, nós já encontramos alguns aspectos dúbios, né? Dúbios assim, porque pelo período da manhã, movimento, comércio, atividade, movimentação física, favorável às compras, um dia bem dinâmico. Depois, no período da tarde para de noite, a gente já começa a ter que ter um pouco mais de cautela, prudência, né? Direcione-se mais para o lazer ou para a busca espiritual, coisas assim, do que para a parte concreta, assim, material, vamos dizer, da vida. No domingo, é o dia da lua crescente exata em Escorpião, que eu vejo que é um dia de transformação, é um dia favorável às atividades físicas, às atividades esportivas, mas um dia que requer atenção para que a gente não se exceda em nada que a gente for fazer. Ter cuidado, é um domingo, favorece ao lazer, entretenimento, alimentação, festas e tudo, mas cuidado com os excessos.